Lucas capítulo 9, verso 51. Esse texto simples, mas de grande importância, tem algo maravilhoso a nos ensinar. Diz assim: completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vendo isto, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias? Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Se possível, você pode inclinar a sua cabecinha uma vez mais, fechar os seus olhinhos. Paizinho querido e honrado, magnifico o teu nome pela tua bondade, pelo teu favor, pela infinita misericórdia que o Senhor tem nos acolhido neste ambiente. Sou muito grato a Ti por ter sido alcançado pelo Teu amor, quando andava desgarrado em um caminho de dor, sem perspectiva alguma, mas o Senhor me alcançou, assim como alcançou essas pessoas que estão aqui esta noite. E eu sei, Senhor, que cada um, do seu jeito, da sua forma, expõe a sua gratidão pelo que o Senhor tem feito por eles. Assim, eu peço que a Tua palavra, uma vez mais, uma vez que foi lida, possa ser ministrada aos nossos corações, que o Teu Espírito tenha essa liberdade de nos ensinar o que Ele quer, conforme o que quer, que eu possa aprender e que a Tua igreja possa também igualmente aprender, e juntos sermos por Ti ministrados. Enquanto eu estiver a falar, que o Teu Espírito venha a nos ensinar. É o que eu lhe peço, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gosto desse texto e precisamente o Espírito Santo levou-me a estudá-lo e a pensar nele pela grandeza das coisas que revelam, mas muito especialmente porque ele está fora de conexão do conteúdo histórico de Lucas. Isto é, pelo que está escrito aqui, esse texto deveria ter sido colocado, talvez lá pelo capítulo 19, o capítulo 20 de Lucas, se é que a gente pudesse observar esse livro dentro de uma cronologia. Mas ele não está adequado ao tempo em que Jesus trabalhou e viveu durante os seus dias. Nem tampouco se prende a esses 3 anos e meio, cada um dentro do seu espaço. Na verdade, os textos que você vê, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, e também João, embora João mais categórico aos dias finais, não encontramos esse texto ou esses textos em cronologia. Significa, portanto, que há situações que aconteceram antes do que parece ser e outras depois do que parece ser encontrado. Esta cena, por exemplo, que é, por sinal, o único que narra dessa forma, a saber, Lucas, ele a coloca como que, se observarmos os textos paralelos, dá a impressão de que é no começo do ministério de Jesus. Mas a verdade é que aqui já é nas últimas, ou pelo menos na penúltima semana do ministério de Jesus. Isso quer dizer alguma coisa? Sim, claro que quer. Sem isso, nós não saberíamos, portanto, a partir do verso 51, qual que é a ideia de Lucas em expressar tal coisa. E o verso 51 expressa não somente a ideia de Lucas, mas expressa prontamente a ideia de Jesus. O que Jesus estava a pensar, o que ele estava a transmitir às pessoas nesses últimos dias de seu ministério terreno. Se não percebam, diz Lucas, que havia completado os dias
da assunção de Jesus. Isto é, ele tinha um tempo determinado para estar conosco nessa terra. Todos somos cônscios disso. Somos sabedores que ele veio por um tempo em específico e que esse tempo duraria em torno de 3 anos e meio para executar tudo aquilo que ele havia prometido e disse que iria ensinar. Perceba, portanto, que nesse período de 3 anos e meio, Jesus não só fez muitas coisas, como também ensinou muitas coisas, mas muito especialmente viveu muitas coisas. E o que mais se aplica nos ensinos de Jesus não é propriamente aquilo que ele fez, nem tão somente aquilo que ele ensinou, mas muito especialmente aquilo que ele viveu. E é a sua vivência que nos é exemplo nos dias de hoje. Se você perceber isso dentro de um contexto global e principalmente das informações socioeconômicas de nosso mundo, você vai perceber que os maiores discursos envolveram, portanto, a vivência de Jesus e não meramente os seus ensinos. Quando se trata, portanto, de meios de viver socialmente ou pacificadamente em meios globais, se usa enfaticamente a maneira que Jesus viveu. E é justamente a forma dele ser que proporcionou ele viver como viveu. Ele não viveu aquilo que não era ele viveu aquilo que ele era, em todos os sentidos. Tudo que Jesus ensinou a partir do que ele era e do que ele vivia. É por isso que a sua mensagem se torna poderosa e capaz de transformar uma pessoa de dentro para fora, porque é um exemplo de vida, é uma prática real, vital e importante para qualquer pessoa que queira aprender de Jesus. Perceba que Lucas diz que nesse período no qual ele mesmo recebeu como desígnio de Deus, estabelecido para trabalhar, estava se findando, concluindo. E quando Lucas fala da ascensão, ele está falando exatamente do dia em que Jesus iria subir aos céus, que aconteceu em Atos no capítulo 1 e o versículo 9 até o versículo 11. É a partir dessa ideia, ele poderia até ter anexado ao texto e ter dito, colocado aqui, quem sabe, a ênfase ser assunto ao céu, ou de sua ascensão aos céus. Mas ele não o fez, justamente porque Lucas não escreve esse livro em separado. Ele escreve esse livro em conjunção com o livro de Atos dos Apóstolos. São 2 volumes. É por isso que quando ele escreve aqui, ele não escreve apontando diretamente para o céu, justamente porque na continuação do seu livro, que é o livro de Atos, embora na cabeça dele era um livro só, ele já estaria mostrando o assunto de Jesus ascendendo aos céus. É por isso que ele aponta aqui que o tempo está findando, está terminando. E Jesus sabe disso. E ele diz que em razão de o tempo estar findando, Jesus toma uma direção radical. Isto é, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Essa palavra, no sentido original, é firme resolução. É utilizada essa palavra, uma decisão contundente, forte, imutável. Quando o autor coloca a palavra firme resolução ou firme propósito, ele está dizendo que é uma decisão na qual Jesus tomou que não teria retorno, não teria negociação, não teria sequer qualquer conversa aleatória que pudesse tirá-lo desse alvo. Embora a expressão grega utilizada por Lucas quer dizer que Jesus virou a sua face para Jerusalém, voltou os seus olhos para Jerusalém e tomou a direção de olhar para Jerusalém, significando, ou pelo menos tentando significar, algumas coisas que se coadunam com a visão e o meio que os profetas assim diziam. Quando, por exemplo, Deus dava uma palavra profética, como fez a Jeremias, a Bíblia diz que Jeremias, voltando seus olhos a Jerusalém. Outra vez, quando falou com Ezequiel acerca dos perigos que Israel sofria por debandar-se diante do Senhor, a Bíblia diz que Ezequiel, voltando seus olhos em direção a Jerusalém, qualquer uma das demandas de Deus para com o seu povo no Antigo Testamento, utilizando um profeta, fosse para uma advertência, fosse para um chamamento, fosse para um conselho, fosse para um confronto, ele utiliza essa expressão, voltando a face ou voltando os olhos para tal lugar. Isso quer dizer que Lucas dá a mesma ênfase
que Jesus está fazendo agora, a ênfase de Lucas, é para dizer que tal era a resolução de Deus na vida dos profetas, e era algo inegociável. Tal é a resolução no coração de Jesus, que é algo inegociável. Ou seja, o que ele determinou fazer, não havia nada que pudesse tirá-lo desse rumo. Só que o que eu acho lindo aqui é que tal resolução que Jesus toma não leva em conta aquilo que irá acontecer em Jerusalém. Ele não coloca em questão e nem na mesa, nem conversa sobre, nem tampouco pensa como será os dias em Jerusalém, embora soubesse detalhadamente o que iria acontecer nos dias vindouros em Jerusalém. Uma coisa é eu decidir ir para Jerusalém não sabendo o que pode acontecer comigo lá. Uma coisa é tomar a firme resolução de ir para determinado lugar, iniciar um novo negócio. Outra coisa é tomar uma decisão, uma firme resolução de ir para um determinado lugar, passar um período de férias. Diferente também de tomar a resolução de ir para Jerusalém, conhecer alguns amigos. Diferente mais ainda de tomar a firme resolução ou o firme propósito de navegar ou caminhar ou ir até Jerusalém na perspectiva de encontrar um relacionamento novo. Diferente ainda de ir a Jerusalém na firme convicção de que a vida financeira vai mudar radicalmente. Diferente de estar vivendo num contexto de pobreza e dificuldades financeiras, e na perspectiva de ir a Jerusalém, e isso tudo ser transformado do dia para a noite, então poderia facilmente tomar a decisão: nós vamos a Jerusalém, porque nossa vida vai mudar radicalmente lá. Há poucos dias atrás eu estava a assistir um documentário, e eu gosto muito de estudar e assistir e perceber as histórias que aconteceram no mundo, história real. E aqui no Brasil, muito especialmente, é uma região do país em que possui inúmeras histórias do que é Serra Pelada, aquela região lá no Pará. Eu fico a imaginar a quantidade de histórias, de tragédias, de contos trágicos, de tristezas, de alegrias dos mineradores que passaram por lá, não é? No garimpo mais famoso do mundo de então, Serra Pelada. Sabe do que compõe aquela grande região dos Carajás? Perceba que em meio à floresta amazônica, alguém em algum dado momento encontrou algum tipo de minério, enquanto que era só mato, e de uma pessoa começou a se avolumar a ponto de milhares e milhares de pessoas, e o Brasil inteiro, parte de garimpeiros do Brasil inteiro destinavam-se ao Pará, e muitos foram e nunca mais voltaram. Muitos de nós têm em nossas histórias familiares pessoas que deixaram tudo aqui no sul e rumaram para as terras nóspidas do Pará e de lá nunca mais voltaram. Suas histórias ficaram esquecidas. Eu gosto de pensar sobre isso, justamente porque quando partiam daqui, partiam com uma firme resolução de mudar a vida, de encontrar a pepita de ouro que iria transformar para sempre o seu futuro. Quantos que morreram dentro dessa ideia, mas morreram com seus corações esperançosos de que aquilo de fato iria acontecer e que eles um dia iriam mudar de vida. Basta somente ter a sorte de alcançar um tesouro escondido em que eles pudessem ali na Serra Pelada ser vestidos. Perceba, portanto, que é diferente. Qualquer um de nós aqui pode tomar uma resolução de mudar de vida amanhã, dentro de uma perspectiva. Só que ao olhar essa firme resolução que Jesus tomou, então, se colocássemos no lugar dele, tudo seria diferente. Por quê? Porque Jesus não vai a Jerusalém na perspectiva de iniciar um novo negócio, nem tampouco de iniciar um novo relacionamento, nem tampouco de começar algo novo na sua vida que pudesse resultar economicamente em um sucesso, nem tampouco alcançar um benefício social, nem tampouco passar um tempo de férias, longe de estar simplesmente celebrando com os amigos. Ao contrário de tudo isso, a firme resolução de Jesus ir para Jerusalém é porque ele sabia que lá seria o destino final de sua vida e que Jerusalém reservava para ele nada mais do que nada menos do que a morte na cruz. Então é difícil.
Se ele não soubesse que Jerusalém resultaria nisso, era uma coisa. Agora, ele sabia em todos os níveis, inclusive, qual seria o nível da sua dor. Ele sabia. E por isso, toma firme resolução de que precisa ir para Jerusalém e concluir o seu ministério em Jerusalém. Ora, volto a dizer, quem de nós tomaria tal resolução? Pergunte para quem está ao seu lado. Se você soubesse que tal lugar lhe reservaria uma cruz, qual seria a decisão que tomaria? Eu creio que qualquer um de nós pegaria a direção oposta. Se Jerusalém é para o norte, então nosso GPS marcaria sul. Se Jerusalém fosse para o oeste, com certeza nós íamos para outra região. A ideia nunca é ir de encontro ao sofrimento. E, aliás, nenhum de nós aqui iria ao encontro do sofrimento. Ao contrário, buscaríamos todos os meios para escapar de qualquer resquício de sofrimento que pudesse se apresentar diante de nós. Concorda comigo? Mas engraçado, Jesus toma firme resolução, isto é, ninguém o mudaria o destino, ninguém o tiraria daquele foco de ir consistentemente para Jerusalém. Por que tal coisa? Por que tal decisão? E se olhar o que Jesus pensava, eu posso até imaginar o que palpitava no seu coração. Ninguém obrigou Jesus a amar as pessoas que estavam à sua volta e nem tampouco nos amar. Jesus não foi coagido aí em Jerusalém. Alguém poderia dizer, bem, ele foi por amor, mas esse amor não foi uma coação, ninguém colocou dentro dele a força, ninguém o obrigou dizendo, olha, você vai lá porque é necessário, porque caso contrário, tu pode sofrer algo pior do que a perca desse amor. Ao contrário, Jesus não foi coagido, não foi obrigado, não foi imposto, coisa alguma. A Bíblia diz que ele simplesmente quis. E se você for comigo lá em Oséias, no capítulo 14 e o verso 4, a declaração que Deus faz acerca de nós mesmos é incrível. A Bíblia diz que Deus voluntariamente decidiu nos amar. Significa, portanto, que Jesus, se questionado aqui por que ele vai, qual é a razão que ele ia para Jerusalém, sabendo que a morte era reservada a ele, e que essa morte era em razão de perdidos, se questionado, ele diria, eu vou porque eu voluntariamente decidi amá-los. Então, melhora um pouco seu ânimo em um dia abençoado como esse, uma noite como essa. Eu sei que vocês estão, sei lá, com vontade de ir embora, mas pelo menos mostra que não está e diga para quem está pertinho de você. Você toparia sofrer de tal maneira por alguém que nem te conhecia? É claro que eu e você tomaria um destino diferente, não é verdade? Mas ele decidiu primeiramente me amar, te amar. E é por nos amar voluntariamente, sem que ninguém conquistasse. Dá um chacoalhão em quem está perto de você e diga, você não conquistou Jesus. Ninguém aqui lançou flerte em Jesus. Sabe, ninguém aqui mandou uma cartinha de amor para Jesus. Ninguém aqui fez qualquer coisa que pudesse agradar o coração de Jesus. Ninguém aqui falou com ele a ponto de ele ficar balançado por nós. Ninguém. Mas foi ele que nos amou de maneira voluntária. Foi ele que quis nos amar. Foi ele que decidiu te capturar. Foi ele que olhou para você e gostou de ti, mesmo quando você não gostava dele. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, e a partir do verso 5, que Deus nos amou quando nós ainda nem o conhecíamos. Sabe? Perceba que essa fala de Jesus é intrinsecamente linda na reprodução do que João diz acerca dele. Se você olhar a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13 e o versículo 1, você vai ver a expressão que João utiliza, sabendo que Jesus estava para terminar os seus dias e passar para os dias finais. Ele amou os seus discípulos e os amou até o fim. Significa que não houve um intervalo de amor nos dias de Jesus. Não houve um stand-by nos dias de amor de Jesus. Sabe, a gente ama, em algum dado momento a gente faz uma pausa, segura o amor e entra um pouco de ira no caminho. Fala a verdade, é ou não é?
E aí você até no meio dessa ira, vem algumas citações. Será que eu amo esse caboclo mesmo? Será que eu amo essa mulher nesse mesmo nível? Não poucas pessoas já tiveram dúvidas de seus relacionamentos por conta de circunstâncias. É ou não é verdade? Não poucos relacionamentos já foram abalados por perguntas que foram feitas em suas mentes. Será que eu amo o suficiente para aguentar isso? Será que vale a pena suportar essa pressão, esse caboclo ou essa caboquinha? Será que vale a pena? Em algum dado momento da vida, nos questionamos. Acontece conosco, com pessoas que convivemos ao lado o tempo todo e procuramos amar e dar o melhor o tempo todo. Agora imagina ele, irmão. Ele não só convivia com as pessoas, mas ele sabia o que cada uma estava a dizer e a pensar. Uma coisa é você conviver com uma pessoa legal, tendo surpresas com aquilo que ela diz. Outra coisa é você estar convivendo com a pessoa, comendo no prato e olhando para ele e sabendo, ele vai te trair daqui a pouco. Já pensou? Traz isso para o teu relacionamento conjugal. Imagina tu tá jantando com o teu marido, com a tua mulher, e tu olha para o olho dele e diz, estou vendo você me traindo, daqui a pouquinho. Mas ele viu isso. E não obstante vendo isso, seu amor mudou. Ao contrário, ele continuou no mesmo nível, amando o indivíduo no mesmo nível. O Judas ali na mesa. O próprio Jesus disse, Judas, o que você tem que fazer, faz depressa. Só que você vai me trair, me traia logo. Mas isso não tirou dele o amor por Judas. O que Jesus tinha de receio não era ser traído, negado. O que ele tinha de receio era de perder a amizade com esses caras. Perceba, portanto, que ele, sabendo de tudo isso, tomou a firme resolução de ir para Jerusalém. Sabendo que ele ia ser traído, cuspido, maltratado, abandonado, largado por todos, que ia ficar sozinho, não só no Getsêmani, mas também depois da cruz. Perceba que agora, em meio a todo esse sentimento, qualquer pessoa podia dizer, não vale a pena. Não, Fernando, não vale a pena, essa gente vai me trair daqui a pouco. O caboclo andou 3 anos comigo, 3 anos e meio comigo, vai me negar. O outro viu eu fazer tantos milagres, viu eu ressuscitar mortos, e ainda assim não acredita em mim. Agora, dá um abraço bem chegado de quem está perto de você e diga, valeria a pena? No lugar de Jesus, valia a pena. Óbvio que nós iríamos, Senhor, fui, partiu. Sabe, outro lugar, outra região, vou para a Síria, sei lá, vou lá para Bangladesh, vou para qualquer outro lugar, menos para Jerusalém. Só que se qualquer pessoa, qualquer um de nós chegasse em Jesus e dissesse, Senhor, é o seguinte, a gente quer te convencer a não ir para Jerusalém, ele iria te dizer, eu sinto muito, vocês não vão me convencer, porque o meu destino é Jerusalém. Isso é uma firme resolução, inegociável. Acho lindo isso, mesmo sabendo ele que ia sofrer de tal forma, sabe? Se você olhar o que João fala sobre ele, na verdade o próprio Jesus disse isso, lá no capítulo 12 do Evangelho de João, e o versículo 37, Jesus faz uma afirmação extraordinária. No verso 35 ele havia dito que ele veio para morrer na cruz e que ele iria ser morto na cruz dali a alguns dias. Então no verso 36 em diante ele diz, mas o que vou fazer? Vou reclamar? Vou murmurar? Vou xaropear? Vou brigar? Vou questionar? E o verso em seguida diz, foi para isso que eu vim. Ele sabia exatamente qual era o seu propósito e por isso nada mudou ele de sua rota. Nada tiraria Jesus de sua rota. E volto a dizer, nada o tiraria de sua rota, não era pelo alcance do sucesso que esperava,
mas é porque ele sabia que o final da rota ele ia poder alcançar pessoas. Essa é a ideia de Jesus. Ele sabia de que nenhum ouro, nenhuma prata que pudesse advir depois da cruz valeria a pena continuar. Ele sabia que nenhum sucesso valeria a pena continuar. Mas ele sabia que depois da cruz, se ele suportasse a cruz, se ele aguentasse a cruz, ele iria terminar a inimizade entre mim e Deus, entre você e Deus. E, portanto, iria, através do seu sangue, nos conduzir ao Pai. Poderíamos, portanto, ter um acesso pleno, como nunca antes tivemos. E hoje, pela sua misericórdia, nós temos, através do vivo e novo caminho que ele nos consagrou pelo véu, a saber, o seu sangue. Quando Jesus, ele ouvia as falas, e eu não tenho dúvida nenhuma disso, que como homem ele foi tentado até o último segundo de sua vida. Se nós, meros mortais, ainda hoje o diabo sussurra dos nossos ouvidos, e vocês são testemunhas disso, o diabo não poucas vezes tenta nos fazer desanimar de nossa fé, desistir daquilo que almejamos, não poucas vezes tenta propor para pecarmos, querendo mostrar que o pecado é mais saboroso do que a santidade, querendo nos dar um prato de lentilhas, quando na verdade podemos ter uma comunhão plena com o Eterno, e o Eterno nos dá todo tipo de alimento que necessário for. Perceba, portanto, que a proposta do diabo diariamente nos nossos ouvidos é tirarmos da rota no qual a firme resolução nos foi dada. E não poucas vezes ele fica no teu ouvido e no meu ouvido dizendo: não vale a pena, é só uma propinazinha, vai ser melhor, é só um roubozinho, vai ser melhor, é só uma bebidazinha, não tem problema, é só um tapinha, não tem problema, é só uma prostituiçãozinha pequena, não tem nada a ver, vai. Não percebemos que ele está nos colocando placas sinalizadoras, nos fazendo desviar da rota daquilo do qual Deus antes nos deu de destino. É como se não percebêssemos que a estrada é reta. Em algum dado momento tem uma placa te indicando para virar à direita. Só que a placa não avisa que no final daquela estrada à direita tem um abismo. E o que o maligno faz é justamente não vermos a reta, mas vermos a bonita estrada do lado direito. Ela é bonita só na entrada. E é exatamente isso que ele tem feito com milhares de pessoas ao longo desses séculos, diuturnamente tirando-os de suas firmes resoluções. Sabe? Os conduzindo ao fracasso, ao desânimo, a perdas. Naturalmente, que muitos caem justamente por não ouvirem ou não prestarem atenção na rota onde estão pisando. É interessante isso. Perceba que Jesus estava firme num propósito de ir a Jerusalém para resgatar a muitos. E nada poderia afastá-lo disso. Saiba que, com certeza, o diabo pegou a minha imagem quando em pecado e mostrou para Jesus: não vale a pena morrer por estes. Saiba que o diabo pegou talvez a tua imagem quando negaste Jesus em algum momento da vida e soprou para ele dizendo: não vale a pena morrer por esse cara que te nega, não vale a pena morrer por essa mulher que vira os olhos para ti, não vale a pena morrer por esse cidadão que te troca por qualquer coisa, não vale a pena, olha aí, olha o que ele está fazendo, olha o quanto ele te ignora, olha o quanto ele te trata com falsidade, olha o quanto ele faz as coisas erradas e faz de conta que está fazendo certo, olha o quanto. Não é à toa que Jesus estava lá no Getsemane, enquanto orava, chorava, pedia a Deus clemência, dizendo: Pai, se possível passa de mim esse cálice. Ele não estava pedindo para passar a cruz, ele estava pedindo para que a ausência da acusação e dos pecados meus apontados diante dos seus olhos, era o diabo tentando ele fazê-lo desistir. Aleluia. É por isso que depois de 3 falas dele, a Bíblia diz que o diabo foi repelido e os anjos vieram e o serviram.
O Pai o consolou, não para que ele tivesse força para ir para a cruz, porque ele nunca quis desistir da cruz. Nunca. Mesmo sabendo que eu sou eu. Mesmo sabendo que você é você que o trataria de forma errada. Mesmo sabendo que nós o ignoraríamos e o trocaríamos por qualquer programa. Mesmo sabendo que seria desprezado, cuspido. E às vezes condenamos Jesus, ou melhor, condenamos as pessoas que pregaram Jesus na cruz, que o desprezaram, que bateram nele, que escarneceram dele. Mas não raras vezes permitimos que nossa vida faça isso, com nossas pequenas e inofensivas atitudes de escárnio, das piadas do cristianismo, das falas mal intencionadas, das escolhas erradas quando deveríamos estar com Ele, preferimos estar com as coisas do diabo. Quantos que preferem comer os pratos de lentilhas de Satanás, ao invés dos manjares do rei? Crucificamos Jesus outra vez. E tudo isso o diabo apontava nos seus ouvidos, dizendo: será que vale a pena morrer por esse caboclo? Por essa pessoa? Por esse indivíduo? Entretanto, nada mudava o coração de Jesus. Nada tirou desse foco, nada o fez mudar de ideia. Nada. Eu imagino que quando ele orava, havia um veículo de motivação em Jesus. E eu queria que você, se possível for, encontrasse alguém, colocasse sua mãozinha sobre o ombro de alguém e possa dizer a essa pessoa: sabe, havia um veículo de motivação em Jesus. Eu acho que você pode dizer isso um pouco mais forte, que me deu sono aqui em cima. Então, diga para quem está perto, diga: havia um veículo de motivação em Jesus. Todas as vezes que a tentação vinha e que ele fechava os olhos para pedir auxílio, diante dos seus olhos, ele via você. Aleluia. Sabe, eu fico imaginando isso. Todas as vezes que o tentador vinha e dizia para Jesus: largue mão, rapaz, desista. Mas é como se uma tela abrisse diante dos olhos de Jesus e ele via o nosso rosto. Então ele dizia: vou continuar. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Aleluia. Aleluia. Na expectativa de fazê-lo desistir, ele nunca desistiu de ti. Então por que você desistiria dele? Por que deixar o diabo te tentar a desistir dele, se ele nunca desistiu de você? Por que deixar que essas falas do maligno capturem o teu coração? Que os erros humanos roubem de você a comunhão divina? Que as falhas dos outros promovam em você um distanciamento de Jesus? Distancie-se das pessoas, mas não distancie de Jesus. As pessoas nos ferem e a gente deixa de Jesus. Cometemos erros com os outros e a primeira pessoa que paga o preço é Jesus. Erramos com os demais e os demais erram conosco. E a primeira decisão de justiça que a gente toma é ignorar Jesus. Não é ridículo isso? Quando na verdade deveríamos entender que Ele é a única pessoa que jamais poderíamos ignorar. Única. Perceba que diante de todas essas propostas de sofrimento, nada achou lugar no coração de Jesus que pudesse roubá-lo do alvo que era nos resgatar. Mas o verso 52 continua e diz que mandou os mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Deixe-me falar algo aqui. Esses caras, os samaritanos, como a maioria aqui já sabe, não tinha amizade com os judeus. Eles tinham um certo nível de inimizade, justamente em razão de que
por volta do ano de 409 a.C., começou um processo que era, na época, quase todas as nações faziam isso, onde os conquistadores traziam os povos e miscigenavam as nações. Quando Nabucodonosor conquistou e todos os caldeus conquistaram a região de Israel e de Judá, eles começaram a trazer os moradores de Caná e Sefarvaim para habitar as regiões que é Samaria, que um dia foi construída para ser capital de Israel. Era um lugar só de judeus, mas os judeus foram destruídos primeiramente pelo Egito e posteriormente massacrados e acabados pela Síria, e terminantemente finalizou nos últimos momentos de guerra, quando os caldeus invadiram as regiões. Perceba que à medida que esses moradores de Sefarvaim vêm e habitam na terra, eles acabam, por conseguinte, coabitando com os moradores de origem pura, a saber, os judeus. E se tornaram, portanto, uma raça miscigenada, de judeus misturados com caldeus e outros povos, e assim por diante. Quando Neemias restaura Jerusalém, os muros de Jerusalém, e Esdras restaura, portanto, o culto a Deus, um certo sacerdote, por nome de Manassés, que havia casado com uma moça, filha de um opositor do reino, chamado Sambalate, a filha desse cara casou-se com um sacerdote por nome de Manassés ilegalmente, contra a vontade de Deus. Então ali estabeleceram os seus cultos e sua crença, adaptaram a crença judaica para seus costumes. Mas quando Esdras chega e restabelece o culto a Deus, esse Manassés, com toda a sua prole e toda a sua equipe, queria ser aceito dentro dos cultos israelitas no mesmo molde, como se fosse puro de origem. Pior, como se não tivesse misturado, como se não tivesse casado com ninguém, contra a vontade divina. Então Esdras, de acordo com a vontade de Deus, exclui Manassés e todo aquele povo da congregação dos israelitas. Manassés, não contente com isso, vai ao rei Dario Nepo e procura com esse rei e obtém uma carta de acesso para que ele possa construir um novo templo, uma réplica no Monte Gerizim. É por isso que agora eles criaram 2 lugares de culto. Um é em Jerusalém, onde o templo foi construído por Salomão. O outro templo é lá em Gerizim, no monte em que Elias fez os milagres acontecerem. Então agora eles criam uma outra religião, a religião dos samaritanos. É por isso que em João, no capítulo 4, aquela mulher argumenta com Jesus e diz: vocês dizem que o lugar de adorar a Deus é lá no templo em Jerusalém, mas nós adoramos a Deus aqui no Monte Gerizim. Porque havia também um lugar de culto, um templo elegido por Manassés. E não é um Manassés rei, é um sacerdote desviado. Perceba que por conta dessa disputa étnica, religiosa, eles não se conversavam. Havia uma rixa tão grande que quando um via o outro, eles trocavam de lugar, sabe? Os destinos eram modificados à medida que um via o outro ao longe, que um judeu via um samaritano e vice-versa. Mas agora, Jesus vai passar por sua região, vai passar por sua terra, por Samaria, por uma aldeia samaritana. E esses caras, de prontidão, olham para Jesus e sabem que ele é mestre pela forma como ele fala e anda. E ele está indo para Jerusalém, era período de Páscoa. Sabia que ele ia por uma razão, cultuar. Então, negam pouso, negam o benefício a Jesus, rejeitam receber Jesus e a sua equipe. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Não tinha ideia do privilégio que eles estavam jogando fora, de receber Jesus em sua casa. Essa gente deve ter se arrependido tanto quando o avivamento chegou em Atos capítulo 8. Perceba, portanto, que à medida que Jesus é rejeitado, logo me vem o pensamento: não deu certo, mas ele é Jesus, e não deu certo. Ele fez um planejamento: vamos nos hospedar aqui, não deu certo. Na sua rota, no seu cansaço, na sua resolução, no seu firme propósito, o primeiro problema aparece. Ele já ia receber uma porção de problemas, mas agora
no seu roteiro, onde tudo deveria ser bem arquitetado. Por isso ele mandou uma equipe adiante para ajeitar o pouso, e negam-lhe o pouso. Hospedarias não quiseram hospedá-lo, casas não quiseram recebê-lo, as pessoas não quiseram sequer ouvi-lo. Eu percebo que quando as coisas começam a não dar certo, qual é o tipo de pensamento que vem às nossas mentes? Se fosse nós no lugar de Jesus, nós imediatamente iríamos, pelo menos das duas uma, irmão Toninho. Ou a gente diria: o diabo está se levantando contra a minha firme resolução, não é? Ou diríamos: será que é de Deus mesmo ir para Jerusalém? Das duas uma. A primeira, ou questionaríamos dizendo: estamos sendo atacados pelo maligno, iremos adiante mesmo atacados por ele. Ou, com certeza, quando os problemas aparecem, a primeira coisa que vem à nossa mente é: será que é de Deus? Cara, deu errado, será que... Rapaz do céu, furou o pneu, será que essa viagem é de Deus? É, não é verdade? Cara, eu estou fazendo um almoço para receber o pastor, acabou o gás. Acho que não é de Deus. É só avisar que nós vamos embora antes. Ou nós levamos o gás. Aqui nós comemos. Nem que seja bolacha com café. Mas perceba que nós temos a tendência prática de encontrarmos respostas rápidas para os nossos problemas, dos mais difíceis ainda que seja, mas nossas respostas rápidas sempre são em questionamento daquilo que antes tínhamos firme convicção. Aquilo que parecia tão real, tão verdadeiro, é de Deus, irmão. Quando o problema chega, então a dúvida de imediato rouba de nós toda a certeza que antes havia no nosso ser. Como somos movidos rápido de nossas certezas. Como somos fracos em nossas resoluções. E me admira muito mais ainda, irmã Lélia, como Deus confia nas nossas resoluções. Ele sabe que a gente vai ser tolhido das nossas certezas daqui a pouquinho. Mas mesmo assim, Ele ainda quer acreditar que a gente vai continuar dizendo e vai continuar fazendo. Quantos de nós fazemos resoluções diante do Eterno e dizemos: eu vou melhorar a partir de hoje, eu vou me tornar mais crente, eu vou me tornar mais assim, eu vou fazer essa promessa, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Mas a resolução não suporta sequer a pequena pressão que aparece no meio do caminho quando alguém lhe diz um não. Então chacoalhe a cabeça e diga para quem está pertinho: quando um não é dito para você, nem sempre quer dizer que você está fora da direção de Deus. Nem sempre. Os discípulos pensaram isso. E eu gosto da animosidade desses caras. Uau, eu vou correr. Eu gosto muito do jeitinho deles, sabe? O fracasso apareceu, o não chegou, a dificuldade chegou. E os discípulos, de maneira imediata, já acham uma solução. Sabe, aquela falsa ideia de poder que eles têm. E diz: Senhor, a fala deles, pastor Joseph, me encanta. Porque diz: Senhor, tu quer que a gente manda descer fogo nesse povo aí? Calcule. Imagine tu, irmão. Os caras estão pensando que eles são os donos do poder. Eles dizem para Jesus: é Deus. Mas eles dizem para Deus: Deus, tu quer que a gente mate eles para tu? Tu quer que a gente mande descer fogo do céu, como fez Elias? Será que esses caras se achavam pretensiosos? Incrível. Como eles conseguem dar uma solução rápida e faz igual a nós. Eles dão um jeito de querer fazer justiça segundo os seus próprios critérios. Quando as coisas dão errado para nós, geralmente a gente espera que Deus julgue quem está por trás do erro. A primeira reação nossa: deixa estar. Deixa estar. Um dia
vai virar o jogo. Um dia o juiz muda. E um dia eu vou estar com um pote de mel. Um dia chega. Porque a gente acredita que Deus deve resolver as nossas picuinhas pelo nosso teor de justiça. Sempre procuramos um meio de culpar alguém e julgar alguém pelos nãos que recebemos. É ou não é verdade? A coisa deu errado na vida, alguém é culpado, irmão. Mas menos quem promoveu o erro. Tanta gente, alguém diz, eu ouvi essa semana a proposta mais absurda: 63 milhões de pessoas no SPC. E alguém diz, eu vou tirar tudo. Estou encantado. Já ganhou 63 milhões de votos de inadimplentes. Ah, se fosse assim. As pessoas pensam que o povo é bobo, irmão. É tonto de cabeça. Sabe, a gente pode até ter cara de tonto, mas não é tonto não, irmão. Tem um jeitão de andar de bobão, mas não vai na onda não. Sabe, eu fico a imaginar, as pessoas erram, existem aqueles que têm seus problemas por conta das circunstâncias, é bem verdade. Mas geralmente quem tem problemas financeiros em razão de circunstâncias nunca culpam ninguém. Mas quase todos aqueles que chafurdam nos seus problemas financeiros, em razão de sua cobiça, em razão de querer ter o que não pode, de poder querer comer o que não deve, de querer andar com o que não pode, ele sempre vai culpar alguém pelo seu erro. A culpa é de fulano, não tivesse me mostrado esse produto, eu não ia comprar. Essa firma, você pega desse cartão de crédito, aumentou meu limite, olha no que deu. Quantos assim, irmão? Não é verdade? Quantos? Estava feliz da vida, veio o banco, infeliz, miserável de um banco, e mandou um cartão de crédito com limite maior. Acabou com a minha vida. Preferível jogar a bola nas costas dos outros do que assumir os meus nãos, os meus fracassos, as minhas derrotas. O que Jesus está dizendo para os discípulos é: pare de querer culpar os outros por tudo que acontece de ruim na sua vida. Nem sempre os nãos vêm para te atrapalhar. Diga para quem está pertinho de você: nem sempre o negativo é para te impedir de crescer. Às vezes o que é negativo é para nos ensinar a tornar algo positivo. Nos tornamos uma geração de mimados, assim como os filhos de hoje em dia são mimados. Pensa numa molecada mimada, irmão. Tão mimadinho que você tem que entretê-los com tudo se quiser fazer alguma coisa. E a gente sempre vê isso nas famílias. Inclusive, alguns cursos estão ajudando a orientar os pais a não viverem assim. Quer deixar o filho sem incomodar? O que a gente faz? Dá um tablet para ele, um celular, e ele fica lá com o dedinho, aprendendinho, né? Mas no tempo que eu era moleque pequeno, irmão, pequeno eu ainda sou, mas quando eu era moleque, sabe, enquanto estava aquela roda dos adultos conversando, eu até tenho uma imagem horrorosa na internet, que a certa feita alguém postou várias vezes, onde o caboclo está lá com o microfone passando, de repente vem um piá, pá, sai Satanás, né? Vocês já viram essa imagem quantas vezes? Um indiano no microfone, o molequinho passa, o cara dá um chafurdo na orelha dele, ele sai catando cavaco. Isso aconteceu comigo pelo menos umas 300 vezes, até eu aprender que não pode se intrometer na conversa de adulto. Entende? Agora hoje, irmão, a coisa mais difícil é você conversar com um pai quando ele tem um filho perto. É ou não é verdade? É uma geração mimada. Os pais perderam a autoridade de pai. Estamos construindo uma geração que não sabe ouvir um não. E sabe o que vai acontecer daqui 10 anos?
Quando essa geração que não sabe ouvir um não hoje, e a vida lhe der um não, ela vai pegar uma corda e vai se matar. Porque é necessário aprender a cair para aprender a andar. Quantos aqui caíram quando eram crianças e ralou o joelhinho? Alguém aqui caiu? Glória a Deus pelos tombos da vida. Diga para quem está pertinho de você, graças a Deus que você caiu. Você aprendeu duas coisas, que a vida te dá tomba, a segunda que você tem que levantar. E é exatamente isso, irmão. A vida te deu um tombo, se levante. Pare de tentar achar um culpado, achar o porquê que caiu. Se levante, continue a caminhar. No caminho é que você vai perceber o porquê que você caiu, para não cair de novo. Mas enquanto o cara fica lá deitado, procurando, tentando saber quem foi que lhe deu uma rasteira, vai pegar a unção do Neymar. Daqui a pouco não só cai como rola. E Deus sabe quando a gente está fingindo. Deus sabe, irmão. Não adianta não. Rolar para lá, para cá. E rolar para Deus vai dizer, levanta daí. Às vezes o que falta é taca. O que faltou para aquele garoto, para o Neymar, é um pai, que seja pai de verdade, uma taca na hora que faz firula. E é o que a gente precisa muitas vezes ter autoridade para poder dizer não é não. Sim é sim. Não deu certo, começa de novo. O que Jesus está ensinando para esses discípulos não é na porrada, meus filhos. Pessoas vão te dizer não ao longo da vida. Algumas coisas não vai dar certo na sua vida, mas não é a razão para tentar matar os outros em razão disso. De vingança, de ódio, semente de raiva. Meu irmão, quando eu era garoto, eu não via a hora de crescer para mim poder dar uma surra num caboclo que me esmurrava quando eu era criança pequena. Eu ia para a escola no sítio, e sempre tinha aqueles cabeçudos que, olha, o povo que judia da gente na escola rural, irmão. Não sei hoje, mas naquele tempo, Fernando, não sei se aconteceu com você assim, mas todo dia eu apanhava, todo dia. O dia que eu não apanhava, eu tinha vontade de apanhar. Não bateu em mim hoje, vou voltar lá para apanhar de novo. Porque, irmão, era terrível. Coisa mais triste. Tinha um tal de Vanderlei, irmão. Eu sonhei tantas vezes dando uma surra naquele Vanderlei, nunca consegui dar. Mas eu sempre sonhei tantas vezes dando uma surra nele. Eu chamava ele de Vandeco. Que infeliz. Mas um dia mudou para aquela escola um rapaz, dois irmãos. O nome de um é Laércio e o outro Toninho. Gigantes. A primeira coisa que eu fiz foi fazer amizade. Do tamanho do Alexandre, assim. Altões. Mas eu me tornei o melhor amigo do Toninho e do Laércio. Meu irmão, e quando eu me tornei amigo de verdade, a coisa que eu mais fazia era provocar Vandeco. Mas o Toninho dava cada cola brinco naquele garoto, que eu ficava com dó. Mas eu me vinguei do tanto. Mas algumas vezes, irmão, Toninho faltava. Não poucas vezes eu pulava a cerca da escola, e perna, para que eu te quero? E chegava em casa, apanhava de novo, porque saiu fora do horário. Mas eu aprendi que a vida vai te proporcionar momentos que você vai apanhar. Mas isso não pode te tornar um assassino. Isso vai te tornar um campeão. Porque tu apanha, tu levanta, tu aguenta, tu sofre, mas se ensina. O velho Sebastião, que é meu avô, e hoje já está bem velho, a única coisa que ele tem é a cabeça, só curvadinho, também é o peso. Eu brinco com ele assim, eu digo, vou ter que fazer um suporte. Esses dias eu tive lá, falei para ele, vou falar para o Montoninho fazer um suporte para levantar a tua cabeça com rodinha, para tu ir. Porque ele é cabeçudo, mas é uma benção. Entretanto, esse velho me ensinava cada coisa, irmão. Garoto, 10 anos de idade, 9 para 10 anos de idade. Apanhou? Apanhou, filho.
a carregar saco de café. Mas, você apanhou? Apanhei. Cada surra era carregar saco de café de 40 quilos, 60 quilos na cabeça. É por isso que eu tenho esse pescoço desse jeito. Enfim. Aliás, não tem pescoço. Todavia, isso me ensinou tanto, queridos. Me ensinou que a vida não dá mole para ninguém. Que você pode ter uma firme resolução, e quanto maior for a sua resolução, quanto maior for o seu objetivo, maior vai ser as consequências da sua luta. E se a gente for covarde no meio dela, a única coisa que vai sobrar para nós é a desistência. Sabe? Quando eu era garoto, eu tive uma sábia decisão, e meu padrinho de casamento, doutor Luiz Guerra, professor Luiz Guerra, quis fazer de mim um atleta. Nunca deu certo essa história, nunca. Ele disse: tu tem pinta de corredor. Eu não sei onde ele viu isso. Não sei. Perna fina, barrigudinho. Não sei onde ele viu isso, só se fosse rolando. Mas começamos isso. Logo que cheguei a estudar na escola, na cidade. Irmão, aqueles caras passavam numa velocidade, irmão. Eu dizia: como é que eles correm desse jeito, cara? Mas uma coisa eu aprendi. Logo nas primeiras vezes, chegava no meio da corrida e falava: não adianta não, todo mundo corre mais do que eu. E uma coisa que eu escutei esse homem dizer, e nunca mais esqueci, isso já faz pelo menos 33 para 34 anos. Ele disse assim: quem desiste nunca alcança pódio. É óbvio, é uma coisa lógica, mas isso fez uma realidade tão grande na minha vida. Ele quis dizer para mim: não se torne um desistente, porque se você desistir agora, você vai continuar desistindo para o resto da sua vida. Se você continuar desistindo agora, porque esses caras são maiores do que você vai desistir para o resto da sua vida quando tiver menores do que você também. É por isso que eu decidi montar em boi, porque os bichos não falavam comigo e era maior do que eu. E mesmo machucado, não largava aquele negócio. Por isso que eles me chamavam de bulldog, porque eu grudava e dizia: nem que eu morra. É por isso que eu digo hoje: come, nem que você se lasque. Entende? Porque eu entendi que quem define onde você vai chegar é você mesmo. Vai vir pancada de todo lado, vai vir luta de todo lado, vai vir xingamento de todo lado, vai vir opressão de todo lado, vai vir funil de todo lado, mas você é que decide que tipo de pessoa você quer ser ao longo da jornada. Os que culpam, os que fraquejam, os que desistem, os que querem matar os outros pelos meus fracassos, ou aquele que diz: não importa o que tem que acontecer, o meu destino é lá, eu vou até onde Deus determinou para mim ir, eu vou chegar onde Deus preparou para mim chegar, e nada vai me mudar isso. Jesus sabia disso, e Ele está ensinando para os discípulos: não é assim que vocês tratam as coisas, não é porque receberam um não que vocês vão achar que todo mundo é mau, não é porque o mundo deu mole, não deu mole para você, que você vai achar que o mundo merece ser destruído. O segundo pensamento que Jesus dá aqui, e eu não vou ir mais além, é mostrar para eles que Ele não veio aqui para poder matar ninguém, que o conteúdo que eles tinham de justiça, sob o prisma da lei, eles não haviam entendido bolhufas. O que Jesus ensina para eles nesse texto é que vocês estão achando que vocês têm essa autoridade que a lei dava. Vocês não vivem como a lei determina que tem que viver. Como podem querer julgar os outros na mesma medida? O que Jesus chama a atenção deles é que ninguém tem habilidade nem é apto para julgar o seu próximo, aí condená-lo à morte mediante os fracassos que cada um possui. Ele veio para mostrar uma vida prática diferente. É por isso que ele disse assim: de que espírito sois? O espírito que Jesus está falando é um espírito de prontidão, de amabilidade, de amor. Não é um Espírito Santo. Ele está dizendo uma vida de reino, uma decisão de viver em prol do próximo. O que Jesus está dizendo aqui é: eu optei por morrer pelo próximo, eu optei por morrer por vocês, eu optei por ter uma vida diferente, eu optei por me doar em prol de vocês. É isso que vocês têm que viver, é esse espírito que vocês têm que absorver. Entretanto, os discípulos estavam na perspectiva de um espírito de justiça, de mortandade, de lei.
Enquanto que Jesus está dizendo: o meu espírito é de amor, é de graça, é de favor, é de misericórdia. Eu não vim para matar a alma dos homens, eu vim para salvá-las. Essa é a ideia de Jesus. Na verdade, o texto termina com uma frase: e foram para outra aldeia. E a verdade, a mensagem começa aqui: e foram para outra aldeia. A ideia desse texto é chegar aqui. Mas eu vou deixar isso aqui para um outro domingo, quem sabe. Eu queria que você ficasse em pé. Em síntese, eu aproveito para te dizer: bota a mão no ombro de quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: querido irmão, se a porta fechou na dianteira, tente abrir uma na direita. Se a porta da direita se fechou, tente abrir uma na esquerda. Se a porta da esquerda se fechou, tenta de novo na dianteira. Se a porta da dianteira se fechou, tente abrir uma na direita. Se a porta da direita se fechou, tente abrir uma na esquerda. Se a porta da esquerda se fechou, tente abrir uma na dianteira. Se a porta da dianteira se fechou, tente abrir uma na porta direita. Se a porta direita se fechou, tente abrir uma do lado esquerdo. Se o lado esquerdo se fechou, tente abrir um na dianteira. Se a dianteira fechou, tente abrir uma do lado direito. Significa o quê? Nunca pare! Não desista! Antigamente, não sei se hoje faz isso, mas antigamente nas lutas de boxe, depois que inventaram MMA, o boxe perdeu um pouco o sentido, né? Graças a Deus faz alguns anos que não assisto nada disso. E estou falando para você não precisa parar não, estou falando que eu precisei parar. Mas antigamente nas lutas de boxe, quando um boxeador estava vencendo o outro e massacrando o outro, o treinador podia intervir a luta. E sabe como ele podia intervir a luta? Jogava uma toalha branca dentro do ringue. Portanto, eu quero dizer a você, nem você, nem quem está perto de você deve tomar a decisão de jogar a toalha agora. Por quê? Porque diferente de um ringue, de um lutador, o Pai não te fez um campeão para bater, nem te fez um campeão para somente apanhar. O Pai te fez um campeão para chegar no pódio, independente do que dizem, independente do que tentem. Porque uma coisa esteja certa: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe? As lutas nunca vão matar você. Os desertos só vão te treinar. Os nãos só devem de capacitar você a ir mais à frente. Portanto, todas as dificuldades no caminho nos propõem uma única coisa: como reagiremos às demandas da vida. Você pode sair daqui essa noite dos dois jeitos: disposto a reagir às demandas da vida, se sentindo um perdedor, um coitado, um ninguém me ama, um ai de mim, coitadinho de mim, pobre de mim, lascadinho. Ou você pode sair daqui um campeão e dizendo: nada vai me fazer desistir. Tenho uma firme resolução de ser o que Deus quer que eu seja. Tenho uma firme resolução de construir o que Deus colocou no meu coração como um sonho para construir. Tenho uma firme resolução de ter a faculdade que está brotado dentro de mim e que nada vai me tirar dela. Tenho uma firme resolução
de me casar. Tenha a firme resolução de ser feliz. Nada pode te tirar isso. Você é o único que pode permitir que as setas do diabo te roubem desse propósito. Eu quero orar com vocês aqui esta noite. Queria que você inclinasse sua cabecinha. Eu estou falando esta noite aqui, talvez a pessoas e esta semana pensou em jogar a toalha. Talvez eu esteja falando a pessoas que esta semana pensou em largar tudo, em parar tudo, em desistir de tudo. Talvez eu preguei a pessoas aqui que se sentiram como se a verdade estivesse nua e crua diante de ti. E talvez até questionando-se a si mesmo se vale a pena continuar. Se com tantas lutas vale a pena insistir. Se com tantas perdas vale a pena continuar acreditando. Talvez eu esteja pregando para você. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu quero pedir para você refletir nisso agora. E se você é essa pessoa, decida hoje aqui como você quer terminar o seu dia, ou a sua noite, a sua semana, o seu ano. Como você quer terminar? Você quer terminar como alguém que parou no meio do caminho, como alguém que desistiu? Ou você quer terminar como alguém que de fato e verdade levanta, sacode a poeira e avança? Enquanto essa canção é cantada, eu queria que você olhasse para dentro do seu coração. E se você encontrar uma semente de fracasso, de desânimo aí dentro, você deve se dirigir a você mesmo e dizer: não vou deixar essa semente me derrotar. Eu quero orar por você agora. Eu queria pedir que você colocasse sua mãozinha sobre o seu coração. Enquanto eu estiver orando, você vai dizer para você mesmo aquilo que te desafiou. Começa de novo. Tenta de novo. Batalha de novo. Não passou no vestibular? Faz de novo. Não passou na prova final? Faz de novo. Não passou na autoescola? Faz de novo. Não conseguiu vender agora? Tenta de novo. Não foi aprovado? Tenta outra vez. Foi demitido? Começa algo novo. Acredite. Tenta outra vez. Paizinho querido. Oh, Paizinho querido. Diante de tantas coisas ruins que ouvimos semanalmente, Senhor, que colhemos semanalmente, que são lançadas em nossa alma semanalmente, roubando de nós a fé, roubando de nós a certeza, roubando de nós a esperança, roubando de nós a convicção, roubando de nós, Senhor, a firme resolução do propósito no qual estamos vivendo ou queremos viver. E não apenas rouba, Senhor, mas nos faz pensar em desistir, em fracassar, em desanimar. E diante de Ti agora, Senhor, o apelo da minha alma, junto com a Tua igreja, Senhor, é que as forças sejam renovadas aqui esta noite, que a fé seja revigorada outra vez, que a esperança possa brotar outra vez, Senhor, e que em o nome de Jesus, as pessoas que entraram aqui esta noite cabisbaixa, entenebrecidas pelo sofrimento, possa, Senhor, em nome de Jesus, realmente decidir levantar-se, tomar uma decisão pujante, de que aquilo que não deu certo, que foi errado, não mais fazer, mas aquilo, Senhor, que vem tentando fazer, que é o certo e até agora não conseguiu, que continue a fazer. Pai, em nome de Jesus, transforma, Senhor, a visão do Teu povo,
que o caminho, que embora seja de pedras, seja de espinhos, eu sei que o Senhor não tirará as pedras e nem tampouco os espinhos, mas eu sei que o Senhor pode nos ensinar a caminhar no meio deles sem nos ferir. Então nos ensine a andar em meio às serpentes, em meio às cobras, em meio aos espinhos da vida. Ensina-nos, Senhor, a permanecer vivos em meio aos lobos. Eu bem sei que o Senhor poderia tirá-los do caminho, mas que sabor de vitória teríamos ao final da jornada, Senhor, se pudéssemos simplesmente caminhar em plumas. Então nos ensina a ser valentes, a sermos vitoriosos, a crer como Jesus creu, a viver como Jesus viveu. E abençoa essa igreja, Senhor, de tal modo que cada cristão, ao olhar para si mesmo, possa se sentir seu filho, e como seu filho, tal qual o Pai, tal qual é o Filho. Como tu és vencedor, que saiamos daqui com a mentalidade de vencedores. Como tu és aquele que triunfa sobre o mal, que saiamos daqui como aqueles que triunfaram sobre o mal. E que no nome de Jesus alcancemos, Senhor, o teu propósito, e sejamos sim em Cristo mais que vencedores. Pois estou certo, Senhor, em Cristo Jesus, que podemos todas estas coisas naquele que nos fortalece. Assim eu lhe peço em nome de Jesus. Enquanto eles cantam essa canção, eu queria que você abraçasse alguém, uma ou duas, três pessoas, e abraçando essa pessoa pudesse dizer à sua alma: acredite, você vai chegar lá, você vai vencer. Não desista agora. Não pare no meio do caminho. Não jogue a toalha.